Sem prestar vestibular? Estuda na Red House, referência em ensino internacional bilíngue e com diploma reconhecido internacionalmente. Red House International School. Sabe aquele aluno que passa nas melhores universidades brasileiras sem prestar vestibular? Estuda na Red House, referência em ensino internacional bilíngue e com diploma reconhecido internacionalmente. Red House International School.
Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Flávia Exter, uma das cofundadoras da escola, e hoje a gente está muito feliz que a gente tem um bate-papo com uma convidada especial, que é a Lígia, e espero que vocês gostem. Hoje a gente vai tratar sobre um assunto que permeia aí todos as faixas etárias, e também tem um certo tabu sobre o tema, como falar, e a gente vai trazer aí algumas ideias e discutir um pouquinho, conversar como que a gente pode ajudar as famílias e também o papel da escola nesse desenvolvimento, tá bom? Então vou apresentar a Lígia. A gente está com a Lígia Durigon. Ela é psicóloga formada pela PUC, doutora e mestre em análise do comportamento. Ela é coordenadora de cursos ligados à infância, ao desenvolvimento da infância. Hoje ela atua como psicóloga clínica nas áreas tanto da infância, adolescência e também faz um trabalho de parentalidade. É coordenadora de equipes de intervenção para crianças de desenvolvimento típico e atípico. Então, para a gente é um prazer enorme ter a Lígia aqui com a gente para esse bate-papo. Lígia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui, especialmente para falar de um tema que é tão complexo e que traz tantas dúvidas para as famílias e que eu acho que a gente só aprende se informando, né? Então, vamos lá, vamos conversar. E conversando, né? Exatamente. Acho que esse é o ponto principal. E então a gente já vai chegar abrir o nosso bate-papo, Lígia, pensando que por que será que as pessoas não se sentem tão à vontade em falar sobre sexualidade, educação sexual, o desenvolvimento sexual, né? Perfeito. Bom, primeiro, são vários motivos, né? Acho que a gente tem aí toda uma explicação histórica para que esse tema seja um tema desafiador. Uhum. Mas tem um elemento que eu acho que é relevante, que é as pessoas elas igualam educação sexual a sexo, por conta da nomenclatura. Uhum, uhum. E este é o grande problema. Porque educação sexual é a aprendizagem sobre a sua sexualidade. E a sexualidade não é sexo. Exato. É também sexo. Pode ser sexo quando for a hora disso. Ele chega na etapa do sexo. Exatamente. Né? Mas é um conhecer sobre o corpo. Né? Eu gosto de dizer assim que na educação sexual o corpo ele é protagonista. Uhum. Os prazeres do meu corpo, as sensações do meu corpo, o meu conhecimento de quem sou eu no mundo. E isto tem a ver tanto com o corpo físico, com as partes do corpo, quanto com o meu corpo emocional, com as sensações que eu tenho, com as emoções que eu sinto, e com a minha formação de identidade, como eu me vejo em relação ao mundo, como eu reconheço o meu espaço pessoal, como eu reconheço o espaço pessoal do outro. É muito doido. Eu tô aqui, você está falando, e eu estou pensando nessa autoimagem, né? Né? Pensei mais em adolescente, mas Perfeito. Eu acho que vem, né? Desde da infância e a autoimagem que a própria pessoa vai construindo. Né? Exatamente. O quanto é importante a gente falar sobre isso, né? Exatamente. Principalmente as meninas, né? Se a gente for pensar na fase da adolescência, que tem hoje com tecnologia e esses padrões de beleza inatingíveis, exposição do corpo, se a gente não tratar isso e conversar de uma forma mais aberta, pode ser que a gente tenha problemas aí no futuro, Exatamente, né? Exatamente. Como então que a gente vai pensar, quando a gente fala de educação sexual, muitas pessoas perguntam assim, mas quando eu vou falar de educação sexual? Qual é a hora, né? Exato, desde sempre. Desde o momento em que você nomeia as partes do corpo para o seu filho e nomeia as partes do corpo íntimas
Porque nesta hora as pessoas têm uma dificuldade. Então a menina vai tomar banho e aí o pai diz, olha, limpa ali embaixo. E o menino limpa o seu pipi. E é interessante, né, que a gente dá apelido. Isso que eu ia falar. Para partes do corpo, para estas partes dos corpos genitais, e a gente não dá apelido pro nariz, Exato. pra orelha, né? E é isso, né? Porque a gente dá para não falar. Justamente. E que daí vem na pergunta que você trouxe, que por que é um tabu? É um tabu porque sempre foi, historicamente, um lugar de intimidade, de privacidade, e não toque nisto, né? Não pode falar disso, isso é proibido. E muitas coisas mudaram no mundo, mas isto ainda vem de muito resquício. E mais, vem como produto também de uma cultura patriarcal que persiste nas suas práticas, né? De que talvez o homem, o menino, possa falar sobre isto ou possa lidar com isto e a menina não. De uma maneira diferente, exatamente. Né? Então a gente nomeia pipi, mas é a parte lá de baixo. Ou a florzinha, ou né? A florzinha, exatamente. Tem todos os apelidos nomes do mundo, exatamente. E eu acho que é isso, né? Então, pegando esse gancho, né? De que desde que a criança começa a perceber o seu corpo, ver a diferença, né, do corpo, né, da anatomia de um menino, de uma menina, e que tem o pênis, tem a vagina, como que esses pais podem quebrar esse tabu para ser um bate-papo de uma forma natural, né? Porque se a gente for pensar no desenvolvimento, primeiro, da sexualidade, é você respeitar o seu próprio corpo, entender o seu corpo, até chegar ao ato sexual, que daí tem aí, né, várias etapas do desenvolvimento. Como que a gente pode falar, né, para esses pais? Acho que a primeira dica seria tentar tratar com uma naturalidade, porque faz parte do desenvolvimento mesmo. Total. É o nosso corpo, né? Agora, como que a gente pode falar? Porque muitos pais chegam para a gente na escola falando, Flávia, quando que tem educação sexual? Porque o meu filho tá com umas questões e eu não sei como responder, né? Então... Perfeito. Então, daí só voltando um passo que eu acho importante, quando a gente está falando sobre o que é, né, educação sexual, e a gente está falando aqui, por exemplo, sobre as partes do corpo, as partes do corpo e as partes íntimas, o meu pênis, a minha vulva, elas são relacionadas com a minha aprendizagem sobre o meu corpo, isto é uma coisa, né? Quando eu ensino a minha filha, meu filho, o que é um toque adequado, um toque bom, de um toque ruim. Quando eu ensino a minha filha quem pode tocar nas partes íntimas dela e quando pode tocar e de que jeito pode tocar. Quando eu estou ensinando sobre respeitar o espaço do outro, respeitar o corpo do outro, respeitar onde é possível que eu toque, né, no seu corpo, ou que o seu corpo seja tocado, eu estou ensinando autopreservação. Boa. E isto é parte do desenvolvimento sexual. E isso é desde pequenininho, isso né? É desde pequeno. E precisa ser desde pequeno, né? Porque daí um elemento super importante que daí muitas famílias acham que está muito longe da vida deles é a questão do abuso sexual, da violência sexual contra a criança. Que é presente em todas as camadas sociais. E todas as faixas etárias. E todas as faixas etárias, e com um dado de mais de 70% dos casos acontecendo, tendo como agente, o abusador, alguém da família. Familiar. E principalmente no caso das meninas, pais ou padrastos, ou tios, ou pessoas próximas. Sim. Então, veja, quando eu... ensino a minha filha, falar da menina especificamente agora, como chama a parte do corpo, e óbvio, as pessoas falam, mas eu não posso dar apelido? Lógico que pode, você pode dar o nome que você quiser, desde que o seu filho saiba. Esse é um jeito diferente de chamar. Exato. Certo? Assim como, sei lá, você pode chamar orelha e ouvido, é um jeito diferente de falar, mas isso chama vulva, isso chama pênis, e você pode chamar de pepeca, você pode chamar de pipi, você pode chamar do que você quiser. Bom... Mas olha só,
quem pode tocar aqui é a mamãe ou o papai para limpar. Exato. No banho. Exato, porque assim, quem pode não é só o tocar, né? Exatamente. É a funcionalidade desse tocar. Perfeito. A higiene. Exatamente. Né? Isso tem que deixar muito Exatamente. claro. Ou para passar a pomada em você quando você tá dodói. E é nessas horas, muitas vezes, que essas crianças que aprendem isso têm a chance de dizer: ah, mas outro dia... Ai, gente, aconteceu alguma coisa. Exato. E aí, veja, como a gente ter esse lugar de dar para a criança esse conhecimento, mas, sobretudo, tornar este assunto um assunto naturalizado, permite que essa criança te conte coisas. É uma forma de proteção, né, inclusive. Exatamente. Então, assim, quando, por exemplo, o meu filho diz alguma coisa como: mamãe, o meu pipi tá vermelho. Eu falo: é mesmo, filho? Alguém encostou no seu pipi? Não. Você bateu em algum lugar? Não. Ah, será então que a gente não está limpando direito? Ou seja, eu considero esta camada sempre, né? E, de alguma maneira, eu conto para ele de novo. Lembra que é só a mamãe ou o papai para limpar, ou quem está ajudando em casa para limpar na hora do banho. Filho, se acontecer alguma coisa que alguém pedir para você não me contar, lembra que você não tem segredos para a mamãe e para o papai. E aí entra um outro conceito, que é do segredo bom e do segredo ruim. Então, é aquela história, né? Não conta para a mamãe que eu vou te dar um doce. Bom, o que a gente diz é assim: não digam isso para uma criança, mas se você for dizer, diga para ela. A gente, né, vai ensinar a criança. Existem alguns segredos que você pode guardar. Por exemplo, uma festa surpresa, por exemplo, um presente que você vai comprar para um amigo. Isso é um bom segredo. Um mau segredo é quando alguém toca nas suas partes íntimas, quer fazer alguma coisa diferente com você, que você sabe que a mamãe e o papai não deixam. Vão gostar. E principalmente, quando esta pessoa diz para você: não conte para o seu pai ou para sua mãe. Então, veja, quando você, desde sempre, e aí os pais perguntam assim: mas como eu faço? E o como na linguagem da infância. A literatura infantil, ela existe. A gente tem muitos recursos da literatura infantil que usam uma linguagem compatível com o processo do desenvolvimento da criança, com o momento do desenvolvimento, que é uma linguagem por figuras. E a criança, ela pensa por figuras, até ela ser alfabetizada. Exato. Ela pensa por imagens. Então, na hora que, de alguma maneira, você traz um livro, como, por exemplo, Meu Corpo, Meu Corpinho, Não Me Toca, Seu Boboca, e que aí a criança fala: nossa, mas não pode? Puxa, não pode. Olha como não é legal, olha como ele não se sente bem. Sim. Então, isso é um conteúdo que a gente vai trabalhando desde que essa criança é pequena. E aí, obviamente, na medida em que esse indivíduo vai crescendo, e a gente vai percebendo este interesse da criança. Então, voltando, quando a gente vê lá a educação infantil, a Base Nacional Comum Curricular tem lá como um dos pilares da educação infantil, eu, o corpo e nós, alguma coisa assim, né? Sim. E aí, veja, a criança aprende sobre o corpo humano. Ela aprende de onde saem os bebês. Aí a criança chega em você e fala assim: mamãe, o seu bebê nasceu de onde? Meu bebê nasceu da vagina, foi um parto vaginal. Ah, tá bom. Mamãe, mas como que o bebê veio para sua barriga? Como você acha que ele veio? Boa. E esta pergunta, ela é a principal, porque o referencial de mundo que a criança tem não é o seu. Então, para todas as perguntas, e não só essas relacionadas com sexualidade, a primeira pergunta é: o que você acha disso? Boa. E aí a criança muitas vezes diz: eu acho que é uma semente. Acabou. Exato. E aí as pessoas falam assim: mas eu não estou contando a verdade. Espera. A formação de conceito, e de qualquer conceito, é um processo muito longo.
Precisa de uma maturidade dessa criança, né? Exato. E precisa de repertórios variados que essa criança não tem. Então, é igual o exemplo do virgem. Mamãe, que tá na mesa de almoço. Meu filho pergunta, mamãe, o que é virgem? O pai branco. E pior que né, essas perguntas pegam a gente e a nossa reação é instantânea. Exatamente, por isso que se informar e entender o quanto isso é natural é super importante para os pais, né? Então, o que é virgem? Por que você tá... Não, onde você viu, meu amor, isso? Tá escrito aqui no azeite. É verdade, ele é virgem. Ele é virgem porque ele é puro. Imagina, você já ia dar uma resposta toda. Exato, isso, né? Exato. Aí, vamos lá. Então, aí chega lá um pouco mais para frente. Uma criança já alfabetizada, uma criança que talvez já tenha acesso a livros. Muitas dessas crianças, infelizmente, com acesso aos smartphones. E aí, com acesso a conteúdos. E aí, talvez outras perguntas surjam. Sim. E aí, então, essa criança que diz assim, de onde vêm os bebês, ela talvez já entenda que tem alguma outra coisa acontecendo. E o principal, e aí eu lembro da Cláudia no último videocast falando sobre naturalidade, esse exercício de ouvir e de não reagir, mas de agir, no sentido de por que você quer saber, de onde você tirou e onde você viu. Porque essa pergunta também é fundamental. Faz parte, né? E porque muitas vezes a criança está acessando conteúdo inapropriado. E a forma que você faz essas perguntas, você não traz o julgamento ou aquela coisa de é certo ou errado, exatamente, né? Porque eu acho que assim, se a gente for pensar, né, na melhor forma de orientar as famílias, é fácil a gente falar e tentar agir com naturalidade, mas eu acho que a naturalidade não é essa, é tentar fazer essa distância, né, que você faz. Porque nós, adultos, a gente já tem um repertório ou uma ideia, né, Flávia? Do que é esse assunto, do que é sexo, do que é... E de onde essas perguntas podem ir. E da onde que está surgindo? Ele viu alguma coisa, eu preciso dar uma resposta, porque eu sou pai, sou mãe, e assim, se ele está me perguntando, às vezes até o pai fica nessa ansiedade de, se ele está me perguntando, eu preciso responder, porque... Né, se eu não responder, alguém vai responder. Alguém vai responder. Então, essa, para mim, é uma dica de ouro, né? Então, primeiro, respira. Da onde que vem essa pergunta? E essa hora, eu brinco, que essa hora você ganha tempo. Boa. Então, às vezes, eu nunca me esqueço do dia que meu filho, no carro, e veja, sou psicóloga da infância, estudo isso, mas sou mãe numa situação nova. Exato. Mamãe, mas como que a semente entra dentro? E eu estava chegando no posto de gasolina, por acaso eu estava de costa para ele, e aí eu falei, puxa, filho, como você acha? Combustível, por favor? E é essa hora que você tem para minimamente se reorientar. E, de novo, você fala assim, a gente precisa tratar com naturalidade? Sim, mas a gente também está em processo de aprendizagem. Então, nessa hora que você ganha um tempo, seu filho, talvez, ou ele muda de ideia, porque para ele é tão relevante quanto saber quanto custa a pipoca, né? Ou ele vai continuar aquela conversa, mas, de alguma maneira, você teve algum tempo para lembrar, é tranquilo, é natural. Exato. E menos é mais. Por quê? De modo geral, quando a gente vai explicar alguma coisa para a criança, ou para uma criança um pouco maior, a gente usa um número de palavras muito grande. E, de novo, a gente parte de um referencial que é o nosso. E a gente quer formar o conceito ali na hora. Só que formação de conceito é um processo contínuo. Então, eu sempre falo assim, considere o número de palavras que seu filho usou para te fazer a pergunta. Considere o número de palavras que seu filho usa para dar respostas. Este é o número de palavras que você deveria usar. Boa. Dali pra frente, seu filho nem escuta mais. Não precisa, né? E aí ele vai perceber que, esse assunto aqui gera uma conversa longa, né? E aí eu acho que uma coisa interessante você percebeu que o seu filho, de alguma maneira, ele passou a se conectar com esse assunto, ele passou a te perguntar coisas. Puxa, legal, então é a hora de que isso vai te servindo de alerta para perceber
que está na hora dele ter mais conteúdo sobre aquilo. Sim. Então, puxa, eu vou para um livro que mostra o desenvolvimento do corpo, as transformações que acontecem no corpo. Então, meu filho está, por exemplo, perto da puberdade, uma pré-puberdade. Puxa, então ali eu vou começar a explicar, olha, quando você tiver 12, 13 anos, vão acontecer mudanças no seu corpo. Vão nascer pelos. E aí, de novo, a literatura infantil, ela tem vários recursos para a gente fazer isso. E aí, de alguma maneira, eu vou trazendo esses conteúdos, né? Olha, as meninas, por exemplo, relacionado com menstruação. Às vezes, quando os filhos são pequenos e tomam banho com os pais e tomam banho com as mães, o que é isso saindo de você? E muitas vezes a mulher fica constrangida. Como se isso não fosse um processo natural do corpo. E na hora que eu digo pro meu filho, olha, o meu corpo solta sangue de vez em quando, uma vez por mês, se ele tiver noção de tempo, porque o meu corpo se prepara para ter bebê. E quando não tem, ele devolve o sanguinho lá para fora. Uma explicação mais simples para uma criança pequena, uma explicação um pouquinho melhor de óvulo para uma criança maiorzinha, que já entende do sistema reprodutivo, por exemplo. Sim. E aí é isso, né? Você vê que não é aquele dia... É construído, né? Não é aquela conversa, Exato. Né? Pera, gente, hoje nós vamos falar de sexo na mesa. Não, já quebrou todo o... Assim, não vou nem falar o clima, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que é isso. Não precisa criar a situação para que surja esse assunto. Vai surgir de alguma forma. Mas tem pai que fala, não, meu filho não se sente à vontade para falar... como será, então, que esse pai pode, querendo ou não, abordar um pouco desses temas mais... É muito também de como é essa estrutura familiar, né? Esses valores dessa família. Então, assim, acho que a gente podia falar... Tá bom, meu filho não comenta nada. Como que... Eu acho que a gente pode questionar de uma forma mais tranquila também, né? Ou um comentário... mais geral, o que você acha? Eu acho que essa também não é uma resposta fácil e nem única, porque é o que você falou. Cada um é um, né? Depende do sistema familiar e depende, sobretudo, da relação de intimidade que esta família tem com esta criança. Sim. Porque sexualidade tem a ver com intimidade. Então, na hora, por exemplo, que eu não pergunto pro meu filho, e aí, filho, como é que foi a escola hoje? Seu amigo levou o brinquedo que ele falou que ia levar? Ou lá na frente, e aí, como é que tá o campeonato? Seu amigo gostou, não gostou? O teu filho conta alguma coisa e você tá lá no seu celular e tá sem prestar atenção? Veja, eu acho que isso é importante porque é na intimidade que a gente constrói espaço para poder dizer, filho, olha só, eu tava pensando aqui uma coisa, você tá crescendo, né? E você sabe que quando a gente está crescendo, o nosso corpo muda e aparecem sensações novas. Aí um pai que, de alguma maneira, não consegue perguntar coisas básicas para uma criança, não chega nesse lugar. Exato. Entende? Então, veja, a educação sexual, ela é parte do processo de educação, que é diferente de cuidado. Boa. E isto é importante, porque muitos pais, e aí eu tô falando dos homens mesmo, dizem algumas coisas como, mas eu sou um ótimo pai, eu cuido. Cuidar é uma parte, Sim. mas não é a única. Educar é a outra parte. E aí, veja, quando eu, de alguma maneira, sei que este tema do respeito, do limite, da construção de autoimagem é importante para o meu filho, eu vou tratar isso em diversos contextos, certo? Então, por exemplo, você fala, Lígia, como é que a gente entra no tema? Um filme na televisão traz o assunto, mas para isso eu tenho que sentar na televisão para assistir. Um livro infantil traz esse conteúdo, né? Então, veja, é muito comum na que a gente veja coisas como um menino, sei lá, um casal se relacionando. Bom, vamos surgir ou até mesmo quando disso. você dá um beijo no seu marido, que daí tem por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos, aí ela faz e beijou. Boa. Perfeito. Ótimo. Isso é um excelente ponto, porque essa linguagem afetiva
que a gente tem dentro da nossa casa, ela conta sobre respeito e sobre construção de afeto e intimidade. Boa. Né? Então, assim, se de alguma maneira eu não tenho esta relação, fica estranho você dizer, olha, para você se relacionar com o outro, você precisa ter intimidade. O que é intimidade? Né? Se não vivenciou, não faz parte desse repertório, Exatamente. Né? Então, tudo isso vai construindo, porque é isso, a criança aprende, a gente gostaria muito que ela aprendesse por regra, mas ela aprende por modelo, né? Ela aprende por exemplo. Exato. Então, aquilo que ela vê de relacionamento entre os membros da família contam para ela, sobre o valor que se dá ao respeito, conta para ela sobre o valor que se dá para afetividade, para intimidade. Isto talvez faça, talvez não, né? Isso ajuda a construir uma noção do que essa pessoa vai buscar nos seus próprios relacionamentos, né? Então, é super o reflexo, né, daquilo que tem o repertório, daquilo que tem o conhecimento. Total. E aí entra num contexto muito simples, que é quando o meu filho, por exemplo, levanta a voz para o meu marido, ou para minha esposa, ou para quem for, eu vou dizer, não fale assim com o seu pai, não é educado, não é respeitoso. Esse não é um jeito que a gente conversa com as pessoas e não é um jeito que a gente conversa nesta casa. E aí, veja, estou falando de construção de respeito. Estou falando do valor que todo mundo tem aqui. Você percebe que isto vai contando para esta pessoa, para este indivíduo que está em formação, sobre a maneira como a gente olha para o outro. Boa. E aí é mais fácil que este homem, por exemplo, possa aprender que a gente trata todo mundo com respeito. Só que para isto, eu tenho que ter uma noção do que eu quero ensinar para o meu filho, né? Eu vou ensinar ao meu filho, e aí volta naquela questão do machismo, do patriarcalismo. Eu vou ensinar meu filho que você pode pegar quem você quiser, mas você, filha, não. Tá? Espera. O que você quer que seu filho aprenda de valor? Boa. E aí, de novo, aí vai depender o tipo de conversa que você vai ter. Porque se você levar isto como uma coisa de, isso aqui é um produto, a gente precisa falar sobre isso, porque você vai iniciar a sua vida sexual, e que é alguma coisa que a gente vê ainda acontecer com muita... É muito comum. Então, você vai entrar nesse mundo sexual como se fosse, abre uma porta e você se joga lá. É um tipo de conversa. Outro tipo de conversa, que é o que a gente espera que aconteça do ponto de vista de formação humana, vamos construindo isto. Não é de um dia para o outro. Vamos abrir esse canal de comunicação e vamos dizer, olha, filho, outro dia eu estava vendo uma reportagem que as crianças dessa idade, elas já beijam na boca. Puxa, eu fiquei pensando, papai nunca falou disso com você. Você tem curiosidade? Você não tem? Agora veja, o pai que não tem intimidade faz essa pergunta, a criança se enfia embaixo da mesa, né? E não é só essa pergunta, é qualquer outra. Então, eu acho que isso passa, de novo, por uma construção afetiva, uma construção de intimidade mesmo, né? E aqui pensando, né, dando alguns passos atrás, né, então esse núcleo familiar, essa relação, essas conversas, né, acho que desde que, quando a gente fala, né, de educação sexual, mas assim, desde quando a criança é muito pequena e que vê, né, a forma de tratamento com as pessoas próximas, com as pessoas mais distantes, o respeito, você pontuar, né, o que pode e o que não pode com relação ao seu corpo, ou seja, ninguém encosta, a única pessoa que pode encostar é você e não é em todos os lugares, né? Agora eu vou entrar um pouquinho mais em algumas situações específicas, né? Isso, que alguns pais se sentem até com vergonha, né? Então, por exemplo, já tivemos aqui na escola vários casos de uma criança de 4 anos que está começando a descobrir ali o corpo, e eu acho que isso é importante dizer, né? Que começa a ter ali a masturbação a aparecer, e o pai já fica desesperado, falando, meu Deus, ela já está
ela ou ele, porque acontece, né, nos dois lados, já tem aí uma conotação sexual, porque eu acho que tem, sei lá, ver alguma coisa que é mais sensual. E daí a gente fala, opa, pera lá, então vamos explicar um pouquinho. Acho que eu queria que você falasse um pouquinho, né, da masturbação, dessa questão de, a gente já falou de menstruação, mas pensando aí um pouco o crescimento deles, e eu achei demais quando você traz, né, a forma da gente falar, poxa, na sua idade eu tô vendo que as crianças já estão começando a beijar na boca, ou já estão namorando, ou já estão acessando um tipo de informação, como que, vamos de novo, né? Então, assim, masturbação, a menstruação, a gente já falou, o menino, né, quando descobre, a gente já teve vários casos na escola que o menino fica desesperado, o que aconteceu? Porque antes ele manipulava o pênis e não saía nada, e de repente tem ali uma situação, ou um menino que manipula bastante tempo, mas não tem uma ejaculação, por exemplo, e começa a ter dores muito fortes, e eles não sabem explicar o porquê que aquilo acontece. Perfeito. Né? Não sabe nem o que está acontecendo com ele, né? Exato. Biologicamente, né? Fisicamente ali, e que acaba perguntando para o amigo, mas como que é? Quando você toca o seu pinto, ele fica, né, o seu pênis, ele fica duro. Então... E é só uma parte, eu vou voltar no que você trouxe, mas eu acho que o problema é que hoje ele não pergunta pro amigo, né? Ele pergunta pro Dr. Google. Exato. E na hora que ele pergunta pro Dr. Google, o universo se abre em direções muito fora de proporção. Por isto que o canal aberto em casa e essa possibilidade de chegar na mãe ou no pai e dizer, gente, tá acontecendo uma coisa aqui, né? Eu tenho filhos pequenos que dizem alguma coisa, mamãe, meu pipi tá duro. Aí eu falo, é mesmo, ele tá. É isso, né? Mas depois eu vou dizer, olha, veja, seu pipi fica duro quando? Quando ele for mais velho. Vai poder entender que isso acontece, para depois entender, quando o pipi fica duro, quando você sente uma sensação gostosa, o seu pipi e você mexer no seu pipi, ele vai jogar um líquido branco, que é o esperma. E aí... Você vai construindo, Você vai né? construindo esse lugar, né? Então, voltando lá para trás... Antes da masturbação também, acho que só para a gente voltar, já que a gente está pensando aí cronologicamente, porque não tem idades certas, mas assim, até mesmo uma criança de educação infantil que vê as diferenças, né? Tem ali a questão do pênis, é bem mais visível, e daí as meninas acabam tendo aquele sentimento de castração, tipo, o que aconteceu comigo que eu não tenho isso, né? Então, assim... Eu quero ter, né? Eu quero ter, né? E muitas vezes... Os pais, né, quando acontece na escola, né, de abaixar a calça para mostrar o pipi, ou até mesmo a menina ou o menino puxa a calça do amigo, né, para ver a diferença, e a gente fala, tá bom, é a curiosidade, né? Isso, então, perfeito. Vamos pegar esses pontos que eu acho que são importantes. E que eu acho que aí é legal, porque passa por um lugar de aprendizagem sobre público e privado, que a gente vai construir aos poucos, né? Então, uma coisa é uma criança da educação infantil, 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos, que vai abaixar a calça do amigo, que vai ver que é diferente, e que você vai dizer, puxa, é diferente mesmo. Mas olha só, a gente não mexe na roupa do seu amigo, a gente não puxa a roupa do seu amigo. Esta parte da roupa protege um lugar que é muito especial, que é a sua parte íntima. A sua parte íntima usa uma roupa especial para ela. Então, eu estou começando a construir esse lugar de público-privado. E o respeito, né? Exato. E aí, então, não é porque você mostrou o pênis, não é porque você mostrou... É porque você está avançando um espaço em relação ao corpo do outro, e porque você está se expondo num contexto que não é para você se expor, né? E aí volta lá para casa, por exemplo, que é legal a gente pensar na questão de público-privado, que é como é a privacidade desta família, dos pais, por exemplo, né? Do casal, que vai para o quarto, mas não fecha a porta, ou fecha, enfim. E aí, assim, mas o que eu vou responder se eles perguntarem? Bom, você vai responder que você e o seu
parceiro estão namorando. E que este é um comportamento de adulto e que isso a gente faz com a porta fechada. E que a gente tem um espaço para isso, enfim. Sim. Então, essas pequenas situações, porque eu acho que isso que é bonito da formação de conceito. Cada situação do dia a dia vai me ensinando. Privado é aquilo que... quando a mamãe e o papai fecham a porta, quando eu não posso. E isso vai construindo uma noção sobre o assunto, né? E aí, vamos lá, pensando nesse conhecimento de corpo. A criança está nesse processo de conhecer o corpo. A masturbação na infância, a gente nem dá este nome, porque a gente, enfim, pouco importa a nomenclatura, mas ela não tem uma intencionalidade. Boa. E ela não tem... É a manipulação ali, né? É uma estimulação mesmo, isso. Como qualquer outra, né? Então, a criança que, por exemplo, rói em unha e tudo mais. E que, primeiro, a gente percebe este tipo de comportamento numa situação pública. O que a gente vai dizer? Olha, a gente não mexe nas partes íntimas em público. Você pode fazer isso no banheiro. E aí os pais dizem, mas eu vou incentivar? Ele está fazendo. Então, não tem... Eu só vou contextualizar. 2, estou percebendo que este comportamento está sendo frequente ou ele é novo no repertório da criança. Olha, talvez esta criança esteja passando por uma situação ou de tensão emocional. Então, uma criança que está com um padrão ansioso muito grande e que, de alguma maneira, encontra um jeito de liberar a tensão. Essa é uma possibilidade. Sim, e a outra... calma, né? Exatamente. E, enfim, é o jeito que ela descobriu, porque tem uma sensação, né? E o outro é a criança que, de alguma maneira, está passando por uma situação de abuso e está encontrando e conheceu esse lugar. Sim. E isso é importante porque muitas famílias, quando isso acontece, a primeira pergunta que vem na cabeça é abuso. E sim, guarde essa pergunta porque a gente tem como obrigação proteger a criança, tá tudo certo. Mas aí a gente vai investigar. E aí como a gente faz isso? Óbvio que você pode levar para um profissional para cuidar disso, mas, de novo, quando a gente traz esse conteúdo para a criança na literatura, numa brincadeira, a gente começa, ou na hora do banho, meu amor, olha só, deixa a mamãe limpar aqui, olha, alguém já mexeu aqui? Eu começo a dar espaço, né, para essa conversa aparecer. Sim. E aí, obviamente, se a gente tiver suspeita, encaminhar para um profissional, enfim. Mas o comportamento de estimulação, ele é só uma resposta de conhecimento do próprio corpo. E, de novo, você tem espaços apropriados para fazer isso. Boa. Né? E daí, pensando, né, nessa evolução, tem muito... Por exemplo, vou falar da menina em especial. Aí a menina menstrua... e assim, se tem abertura para falar, que bom, né? Ou então, é isso, aí geralmente cria esse tabu de preciso levar no ginecologista para falar sobre métodos contraceptivos, né? Preciso agora falar de sexo mesmo, porque a partir do momento que menstruou pode, no caso da menina, né? Do menino também o oposto. Mas, e aí, como que a gente pode orientar esses pais também de uma forma... Acho que a gente já falou muito, né? Dessa conversa, mas o que acontece e quando a gente não tem esse diálogo e essa estrutura familiar que... A gente deixa muito claro para os nossos filhos que cada um tem o seu corpo, a gente precisa desse respeito, a gente não pode invadir o espaço do outro, mas caso a gente perceba que os nossos filhos estejam já entrando numa fase em que começam os namoricos e que começa a entender que eles estão descobrindo e buscando informações em lugares inapropriados, como que esse pai... consegue abordar, né? Porque muitos pais já falaram, Flávia, você tem que trazer esse assunto na escola. E não tem problema, porque na escola a gente trabalha de uma forma mais aberta. Mas tem aí o share responsibility, né? Que assim,
o papel da escola tem o limite também, né, do outro. E como que a gente consegue fazer com que essas crianças, primeiro, percebam, né, que o ato sexual não é o ato sexual, por exemplo, que eles vão achar num vídeo pornográfico, né? Que é, como que a gente mostra para eles de uma forma mais assertiva da questão da intimidade, do respeito ao seu corpo, do afeto da pessoa que você está junto, a pessoa também respeitar as suas decisões e os seus limites, né? Acho que seria legal a gente retomar um pouco esse assunto. Legal, é. E como é difícil mesmo, porque justamente, talvez por uma falta de consciência mesmo das famílias, do quanto todos esses conceitos que a gente está falando até agora compõem esta aprendizagem, muitas vezes talvez a gente não dê ênfase para esses conceitos. E, de fato, são eles que vão construindo a escadinha para você chegar nesse lugar. E, de novo, quando eu tenho uma criança que está dentro de um sistema familiar, escolar, que cuidou disso de um jeito positivo, digamos, ela faz essa formação de conceito e ela vai olhar para o mundo a partir desse lugar. Então, ela vai entender que a relação afetiva não é esta relação. Ela vai conhecer esse lugar de outra maneira, né? Então, tentando separar um pouco em partes assim, aquilo que você trouxe, eu acho que a gente está ainda num contexto cultural de tratar todos esses assuntos como um assunto muito específico, e aí a menstruação é esse lugar. A menina menstrua, virou mocinha, a gente ou faz uma festa, ou conta para todo mundo, ou não conta para ninguém, ou é um segredo, ou então... E olha como é interessante, porque isso conta para a menina que esse é um lugar, né? As amigas ficam preocupadas. Eu vou contar para minhas amigas, não conto para minhas amigas. Então, assim, esse lugar de, olha, isso é um processo natural do seu corpo. E eu acho que esse é um ponto difícil mesmo, porque talvez a gente não faça isso. Que é, olha, eu tô vendo que você tá um pouco constrangida ou preocupada, mas, filha, menstruar é um movimento natural, é da natureza. Todo mundo menstrua. Você sabe por quê? Você tem dúvidas em relação a isso? Agora, veja, você falou do papel da escola. É óbvio que, no melhor dos mundos, a gente quer que a criança tenha esse espaço dentro da casa dela. Mas talvez isso não aconteça por uma dificuldade da família, por uma questão de intimidade, enfim. Mas é importante que a criança tenha um referencial. E, às vezes, vai ser na escola esse lugar. Sim. Que ela vai poder dizer, olha, eu não confio em ninguém, eu só consigo dizer isso pra você. Bom, que bom que ela tem um adulto responsável para ela fazer isso, né? Mas, de novo, tanto em qualquer contexto, a ideia é que a gente possa dar um espaço para essa criança se sentir à vontade para perguntar. Sim. Porque aqui é o grande ponto e é o ponto de virada. Esta criança tem acesso à informação. E aí eu acho que aqui é o ponto principal. Lá atrás, Flávia... Não tinha. Não tinha. Né? Era muito difícil, né? E aí a criança ia aprender como? Na experimentação. Ela ia para o mundo. Ela ia saber do amigo. Você ficou sabendo que quando o menino estava com aquela menina, o pênis dele ficou duro? Não, mas por que fica? Ou seja, tem uma aprendizagem ali. Sim. Só que hoje em dia, não. Eu tô com dúvida, eu não vou contar pro meu amigo porque eu não vou passar essa vergonha. Eu vou pra internet. E aí, vamos lá. Se nessa internet o meu espaço é aberto... E aí, só que veja só, isso depende de monitoramento. Isso depende de controle parental. Porque, veja, se a praça pública escura, cheia de gente, eu posso acessar a qualquer momento... Bom, então ali eu tenho um universo a ser descoberto, né? Então, por exemplo, conteúdo sensível no celular, na internet, a gente pode bloquear. Mas muita gente não tem ideia disso. Então, assim, aí, vamos lá. A criança, por acaso, pegou o celular de um dos pais. E isso existe. E, de repente, ela foi lá e acessou sem querer. Isso é importante, né? Porque, uma coisa é a busca intencional da criança nesse lugar, que é um problema, e a gente pode falar disso. E a outra coisa é uma busca que é acidental.
E muitas vezes, quando a criança ela está acessando pornografia cada vez mais cedo, e isso é importante que esteja claro. 1/3 da internet é de pornografia. 1/3 é muita coisa. É muita coisa. E assim, a pornografia atual, ela é gratuita. E ela é muito fácil de ser acessada. E antes da pornografia, e isso é interessante, porque quando a criança vai buscar alguma coisa, ela vai buscar assim, pênis duro, por exemplo. Uhum. Vai aparecer... Bunda de mulher. Ela vai descobrir coisas que não são as que ela estava procurando. E na hora que ela encontra isto, por uma questão de funcionamento neurobiológico, o cérebro dela olha para aquilo e fala, pera, isso aqui é interessante, isso aqui é novo, isso aqui eu não conheço. Uhum. E quando ela vê aquilo, aquilo gera sensação. E é aquela sensação de montanha-russa. Eu não sei se eu estou gostando, se eu estou achando legal. Só que daí eu vou ficar curioso com isso. E aí eu vou continuar buscando. E se eu de fato não tiver um contexto para perguntar sobre isto, eu vou fazer esse caminho. E aí vamos lá. Criança que acessou pornografia antes da hora ou de uma maneira acidental. Uhum. Você vai ver no comportamento dela que tem alguma coisa pegando. Estranha. E por isso que quando, de alguma maneira, esse lugar do corpo, da sexualidade, da intimidade, ele está aberto dentro de casa e mais. Você tem o livro infantil para ler com o teu filho durante... E aí não é que eu vou ler hoje o livro de sexualidade. Uhum. Eu vou ler hoje esse, amanhã eu vou ler o outro, amanhã eu vou ler o outro, e um dia eu vou ler de novo esse, para essa criança ter espaço para perguntar. Né? Uhum. E daí... talvez apareça, eu vi uma coisa que eu não gostei. Porque, a princípio, quando a criança assiste isto, ela vê como uma violência. Exato. O homem ou a mulher numa situação muito estranha. Só que, de novo, isso gera emoções que são diferentes para a criança. Que estão ligadas a sensações corporais que ela desconhece. Uhum. E que daí a gente vai precisar dizer, puxa, o que você sentiu naquela hora? Olha, deixa eu te explicar. Isto é uma situação que as pessoas gravam. É como um filme. Não é real. Não é real. Não é assim que as pessoas namoram. Aí, e talvez... vai totalmente contra, né, aquilo que a gente quer que eles aprendam, né? Porque assim, o ingresso à vida do sexo, né? Daí a vida sexual, né? Exato. Tem que ter, né? Essa, querendo ou não vou falar um conto de fadas, mas tem que ter essa questão de respeito ao próximo, respeito ao seu próprio corpo, ter um envolvimento afetivo, né? Ou alguma intimidade, que seja, né? E também mostrar o papel da relação mesmo, dos dois indivíduos nessa relação. Da reciprocidade, Exato. Né? Pois é. E que daí, de novo, por isso que eu acho que esse tema é tão relevante e talvez as pessoas tenham um pouco essa ideia ainda de, não, eu prefiro não lidar com isso. Meu bem, se você não lidar com isto, a internet vai lidar. Da pior forma possível. Da pior forma possível. E isso é um ponto importante para essa geração de pais atuais. Não dá para brincar e não dá para supor que dá para esperar, né? Este conteúdo vai aparecer. E, de novo... Cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo e de formas muito irreais. Então, quando, de alguma maneira, você vem construindo com seu filho, olha, a mamãe e o papai são adultos, se gostam e eles se paqueram, eles namoram, a gente dá beijo na boca, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, a gente namora, e aí... O que é namorar? A gente se aproxima, a gente fica nu, como é que você faz o bebê? O papai coloca o pênis na vagina da mamãe. Porque daí já não é mamãe e papai, né? Já Exato, é mãe, pai, enfim. Já mudou a conversa. Já tá na outra fase. Exatamente. Veja, eu tô construindo este lugar, mas eu tô dizendo, olha, é um lugar que é algo que a gente faz com pessoas que a gente tem amor, afeto e intimidade. E isso vai construindo uma relação, né? Sim. Agora, de novo, se eu vou dizer pro meu filho, olha, você pode experimentar com quem você quiser. E ok, você quer ensinar isso pro seu filho, que ele pode experimentar? Tudo bem. Só que lembra o seguinte, quando a gente está falando de ensinar um ser humano a ter respeito, ele precisa entender que nesta hora ele também vai ter respeito. Sim. Só que quando ele olha para o sexo
como um lugar de prazer e tudo bem, eu tô entendendo que a mulher ou o parceiro que estiver ali comigo é um objeto a me servir. E a pornografia ensina isto, ensina de modo geral que a mulher é submissa e que a mulher está lá para me servir. E, além disto, e aí essa parte também é importante, a maneira como essa criança, como esse jovem se relaciona com a pornografia, por exemplo, aciona lugares no sistema dopaminérgico, que é o centro de recompensa do cérebro, que muda, reconfigura. E isso é importante, porque ele aprende que, para gerar prazer, eu aperto um botão e eu gero um prazer rápido de uma magnitude muito alta, porque aquilo lá é uma performance. Exato. Vai para a vida real e tenta fazer igual. Aí ou você cria uma expectativa irreal da mulher ou do parceiro que está com você, ou você vai ter problema de ejaculação precoce. Porque você não vai saber esperar, você não vai conhecer o percurso, né? E você vai ter uma ideia de sexo como uma coisa específica, né? Então, veja, é muito mais complexo do que simplesmente conversar sobre sexo, né? Então, assim, você pode dizer, olha, o sexo é um lugar em que você busca prazer. Você pode fazer isto com diferentes pessoas. Tudo bem, eu acho que dentro da minha casa isso cabe. Tudo bem, para a mulher, para o homem. Só que há de se ter consentimento. E consentimento não é negociável. Exato. Consentimento depende da outra parte de maneira consciente. Porque se ela estiver bêbada na balada, não é consciente. Exato. E, os dois têm que querer na mesma proporção. Porque daí tem aquela história de, ela tá se expondo para mim. Ela tá pedindo. Sim, e que daí entra naquele lugar do que a gente está lendo, vendo na vida de uma masculinidade tóxica, né? Inadequada, enfim. E eu acho que falando aqui, faz pouco tempo a gente conversou muito com os adolescentes sobre comportamento de risco e entrou o ato sexual, né? E daí legal. Eles... Para algumas crianças não, jovens, eu tenho medo de engravidar, tenho medo de não sei o quê. E daí, uma das perguntas que eu joguei para eles, eu falava assim, vocês sabiam que outras partes do corpo também dão prazer, se a gente consegue estimular? Aí, eu falava, onde vocês acham que tem? Daí, alguns que já tem namoradinho, essas coisas, eles falavam. E os outros olhavam e falavam, jura? Por exemplo, na nuca, atrás da orelha. Porque eu já vi gente com um chupão, eu já vi... E daí, olha como a conversa, acho que também essas conversas nos grupos, um adolescente até perguntou para mim, falou assim, nossa, Flávia, mas é muito estranho, né? Porque você vai dar um beijo de língua, aí você vai lá, começa e já põe a língua na boca da pessoa, aí eu... daí eu falava assim, o que vocês acham? Quem aqui já deu um beijo de língua? Como que é? Alguém pode explicar para esse colega? Legal. E daí eles foram falando. E isso acho que o que a escola pode fazer, com né, certeza. É ter esses momentos. E eu acho que é muito rico, porque... querendo ou não, tem ali uma mediação e não o grupo está ali fazendo a mesma coisa, né, Flávia? É a oportunidade do amigo na frente do outro amigo poder dizer, pera, mas isso aqui é estranho. Exato. Né? E foi muito legal. Essa conversa eu percebi... até as pessoas falam, mas... É normal morder? Aí eu falava, como assim morder? Porque, por exemplo, já me morderam aqui, já me morderam daí. Eu falava assim, olha... eu acho que morder para machucar, isso, e daí a gente foi conversando, daí o outro, imagina que morder, e daí entrou nesses, mas eu acho que o mais importante, pensando também, né, nesse conteúdo, pensando mais até em pornografia, porque além das crianças cada vez mais jovens estarem tendo acesso, a gente vê também, as pesquisas mostram que o vício de pornografia
entre crianças de 11, 12 anos aumentou drasticamente depois da pandemia. Perfeito. Né? E acho que isso é o controle parental. Então, quando a gente começa a pensar, e eu tenho estudado muito, assistido muitos podcasts com pessoas que falam sobre o uso da tecnologia. Sim. E às vezes a gente acha, né, que tá em casa, tá seguro, mas o que está acessando? Então, assim, o que eu acho que é importante a gente falar também é que muitos pais falam, ainda não está na hora. Mas, assim, se não está na hora e eles vão procurar, né, no Dr. Google, eles vão achar coisas piores. E, a partir do momento que os jovens entram no quarto e fecham a porta com este aparelhinho, você já não sabe o que eles estão acessando, né? Não, e é de verdade, assim, quantas famílias, mas não é quantas famílias descobrem um submundo no dia que vão descobrir? Perfil fake, um comportamento que você não reconhece. Que é você não fala, meu filho nunca faria uma coisa dessa. Pois e tá lá fazendo. Mas grupos de WhatsApp, esses encontros, acho que a gente estava conversando um pouquinho antes da questão da tecnologia, do Discordia, que é um grupo uma plataforma de bate-papo que não tem controle nenhum de quem está acessando. Então, assim, uma dica que eu acho que nós duas aqui, a gente concorda, é não deixem os filhos de vocês, sei lá, na hora de dormir, levar o celular para... E o que a gente estava falando, né? Antes, o acesso era num computador no meio da sala ou no... Sim. Alguém ia passar atrás. Alguém ia passar atrás, né? Hoje não. Cada um tem o seu, você acessa aquilo que você quiser, sem nenhum controle, se não tiver o controle. Então, o ponto principal aí, se a gente puder, a gente está até terminando, eu vou ver agora se tem algumas perguntas, mas acho que da nossa conversa, que eu queria destacar é ter esse diálogo desde muito pequenininho que traga os valores dessa família, né? Então, a forma de tratar o outro, de respeitar o próprio corpo, de deixar muito claro que nas partes íntimas ninguém mexe, né? E criar essa relação de confiança com pai e mãe, com esse adulto que cuida, não responder a nossa expectativa de adulto, né? Perfeito. A nossa realidade, acho que jogar de volta para a criança, tempo, né? Resposta. Dar o tempo. Que mais que eu acho que a gente podia, que a gente falou por aqui? Puxar uns assuntos de vez em quando, se o filho não vem, e controle de internet, acho que hoje é um dos pontos principais aí que mais a gente importante teria. E assim, grave, é problema de saúde pública, é gravíssimo. Eu sempre falo isso, e eu falo bastante isso para as pessoas que eu convivo intimamente. Eu digo, se você estudasse sobre esse assunto, você jamais exporia o seu filho a isso. Então, você pode ter todos os recursos do mundo, mas quando você libera o seu filho para ir sozinho à noite na praça pública, você está assumindo um risco. E este risco traz danos que não estão documentados em literatura, porque ainda não deu tempo. Este acesso ainda é muito novo. Esta realidade ainda é muito nova. Os problemas ainda são novos. Então, a gente vai colher efeitos muito danosos da falta de controle e da falta de monitoria positiva. Né? Então, de novo, o sexo em si é o menor dos problemas. Conhecer sobre o seu corpo, entender o que você quer fazer com o seu corpo e o que você pode fazer com o seu corpo. E entender que o seu corpo é um lugar especial e que ele tem ele é seu, ele é inviolável. E aprender sobre isto colabora com o desenvolvimento de autoestima, autoconfiança, que é algo que a gente sabe que é um problema gravíssimo para os jovens. Hoje em dia, né? A gente tem
assim, um aumento expressivíssimo de suicídio nos últimos 10 anos. E isso é importante porque isso fala sobre esta aprendizagem que é de autoproteção, autocuidado e autoamor, né? Sim. Então, acho que esse é um exercício que a gente precisa o tempo todo dar conta e conversar para entender que é isso. A gente está construindo uma forma de olhar para o mundo, uma forma de pensar, né? Não é só me preocupar. E veja, de novo, é o menos importante o momento do que eu vou falar. E mais importante, eu ser capaz de construir um espaço de conexão e abertura com os meus filhos, né? Então, tem famílias assim que fazem alguma coisa como: essa é a noite da nossa família. E na noite da nossa família a gente vai trazer assuntos diversos aqui pra gente conversar. Né? Então, puxa, tá difícil falar de assuntos específicos. Então, peraí, eu trouxe uma reportagem aqui hoje que é sobre tal coisa. E aí? Vocês já viram isso em algum lugar? É a oportunidade da criança falar: não, pera. Ou a oportunidade de você olhar para a reação que o seu filho tem e falar: tem alguma coisa aqui. Tá aí. Enfim, então, acho que esses são espaços que a gente precisa abrir, como na escola e em casa. Né? Eu acho que sim. Acho que esse espaço de troca é muito importante e de se sentir de alguma forma acolhido. Né? E confortável, né? Para falar: putz, aconteceu uma coisa que eu não gostei. Não gostei, né? Bom, tô olhando aqui, já tá o nosso tempo. Será que eu não tenho aqui perguntas? Eu tenho uma que, na verdade, a gente já respondeu. Tá bom. Que seria como equacionar a busca pelo autoconhecimento e com respeito ao espaço alheio. Acho que a gente falou bastante sobre isso. E deixa eu ver, acho que não tem mais. Eu acho que a gente podia, Lígia, do que a gente conversou um pouquinho antes, você acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa que você gostaria de terminar o nosso bate-papo hoje? Acho que eu tenho só dois pontos. Um deles é que a gente está falando sobre essa questão da tecnologia. A gente lembrar desse nome aqui de letramento digital, aprender sobre usar de forma apropriada, entender o contexto em que a gente usa telefone celular, de que jeito, enfim, são coisas importantes. Entender que há um universo a ser acessado e que se a gente não falar desse universo, ele vai continuar lá, enfim. E pensar assim: bom, se tá difícil para mim, primeiro buscar apoio em redes, né, de pessoas próximas que falam sobre isso. Mas a outra coisa é que a gente tem bastante material sobre isto, né? Então, assim, eu quero deixar aqui registrado, tem uma série que foi produzida em parceria com a Childhood Brasil, que chama Que Corpo é Esse? Eu tô colando aqui para não trocar o nome, tá? Que foi feito em parceria com a Childhood Brasil, a Unicef, o Canal Futuro, é parte do projeto Crescer Sem Violência. É muito bonito porque são vários vídeos curtos que tem essa temática da educação sexual. Então, eu tô com dificuldade de falar disso, eu coloco pro meu filho assistir, eu tô do lado, sentado. Mas para essa criança daí poder dizer: nossa, olha só, o que é isso? Né? Esses livros, o Pipo e Fifi, O Segredo de Tartanina, Não Me Toca Seu Boboca, Meu Corpo, Meu Corpinho, que são, óbvio, uma literatura que é mais infantil, mas que ela serve de base para esta construção, né? E daí, quando esses indivíduos estiverem crescendo um pouco mais, os livros que falam de transformação de corpo, né? O que está acontecendo comigo? Porque às vezes, puxa, eu não sei, eu não consigo responder isso, eu tenho vergonha, tá tudo bem, você tem o seu limite. Mas abre esse espaço, e aí talvez esses recursos aqui possam colaborar. Boa. Né? Acho que foram ótimas dicas. Que bom. Acho importante também. Muito. Muito bom. Gente, então, deixa eu ver se surgiu mais alguma dúvida por aqui. Acho que não. Lígia, quero agradecer muito a sua presença. É sempre muito gostoso ter esse bate-papo. Os pais têm dado muito retorno positivo de que se sentem, né, aqui junto com a gente para fazer essa troca de ideias. Então, quero agradecer muito.
Espero que a gente tenha outros encontros como esse. Eu que agradeço. Acho que abrir esse espaço é muito importante e a gente sabe, né, como profissional da saúde mental, o quanto essa parceria entre a família e a escola é absolutamente fundamental para um desenvolvimento saudável. Então, parabéns por esse projeto, parabéns por essa conversa. Muito bom estar aqui. Obrigada. Obrigada, Lígia. E para vocês, então, agora eu também me despeço. Quero agradecer a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o último deste ano, mas ano que vem a gente vem com mais novidades, outros temas, outros convidados. Até as crianças podem vir aqui trazer uns temas e debater com a gente. Ia ser muito legal, né? Muito legal. Então, boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Aquele aluno que passa nas melhores universidades brasileiras sem prestar vestibular, estuda na Red House, referência em ensino internacional bilíngue e com diploma reconhecido internacionalmente. Red House International School.